Fala, empreendedor! Tudo bem com você? Vamos começar aqui mais uma semana. No episódio de hoje eu quero falar novamente sobre marketing, o que é e o que não é marketing, como é que a gente faz o marketing de verdade na área da saúde. Eu já falei sobre esse assunto aqui algumas vezes, mas hoje estou trazendo uma abordagem talvez um pouco mais ampla, mais direta, uma aula especificamente, literalmente uma aula. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um trecho de uma aula que eu dei recentemente, há algumas poucas semanas. Eu dei uma aula online, obviamente, e eu separei então um trecho onde eu estou explicando exatamente o que é o marketing de verdade, e eu espero que esse áudio de hoje possa te ajudar bastante, né? Então, você sabe, né? Sempre curte, compartilha com seus amigos, como eu falo sempre, sempre tem alguém que pode estar precisando exatamente desse assunto, pode estar exatamente precisando desse empurrãozinho. Então, aguarda um pouquinho aí a nossa vinheta e você já vai ouvir um trechinho desta aula que foi muito legal sobre marketing. Forte abraço! Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Então hoje vamos falar de marketing de verdade, chamado marketing raiz. Por que eu falo marketing raiz? Porque hoje em dia, na minha opinião, o marketing está muito Nutelinha, né? Está muito com coisinha, muito mimizinho. E as pessoas ficam discutindo o que eu vou fazer no Instagram, se eu pinto de vermelho, se eu faço bordinha. E marketing não é isso. Então, eu quero falar um marketing de verdade. Hoje o nosso tema, pessoal, vai ser para falar, para provocar o que é o marketing num conceito mais de verdade, tá bom? Então, vamos começar dizendo que marketing, o que marketing é, o que marketing não é, né? Então, eu vou começar dizendo que marketing não é, tá bom? A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem que correr do tal do marketing de esperança, que infelizmente é o que a maioria dos colegas faz, né? O que a maioria dos colegas está fazendo aí? Marketing de esperança. O marketing de esperança é o que é? É aquele que você fala assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, né? Ou seja, fica tentando de toda maneira, fica torcendo para funcionar, mas na verdade não funciona, né? Então, assim, fica achando que é como se tivesse uma loja. Aí eu abro as portas da minha loja e espero chegar paciente, espero chegar cliente, né? Então, esse é o marketing de esperança. Então, o marketing de esperança, hoje em dia, não funciona mais. Outra coisa, marketing também não é propaganda. Então, fazer propaganda, toda vez que a gente fala em fazer marketing, é interessante como as pessoas acham que marketing e propaganda são sinônimos. Não são. Tá? Marketing não é propaganda. Propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não utilizar. Não são sinônimos. Inclusive, onde eu fiz a minha pós-graduação, que muitos aqui devem conhecer, se chama Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu costumo brincar com isso, que não chama Escola Superior de Propaganda ou Marketing. Propaganda é uma graduação, 4 anos. Marketing é outra graduação, outros 4 anos, são coisas bastante diferentes, tá? Mas a gente mistura isso de um modo geral, então daqui a pouco eu vou mostrar que são coisas diferentes. Então, fazer marketing não é fazer propaganda. Marketing também não é vender coisa. Marketing não é vender coisa. Tem gente que acha que fazer marketing é a capacidade que eu tenho de fazer venda. E principalmente hoje, que a gente ouve muito essas misturas de informação de propaganda e de venda. Marketing, então, não é venda, mas hoje em dia a gente ouve, infelizmente, muita gente falando do marketing digital, misturando tudo com venda. Então, virou uma baita salada esse assunto aí. Mas marketing não é vender coisa. Aliás, eu já até falei para vocês lá do Peter Drucker da outra vez, né? Então, o Drucker, outras das frases famosas que ele fala, que eu mencionei ele nas outras vezes, ele fala isso, que um marketing bem feito torna a venda desnecessária. E isso é genial, ou seja, quando o marketing é bem feito, eu não preciso ter grande esforço de venda, porque a coisa acontece de uma forma natural, de uma forma sozinha, praticamente. Então, também não é isso. E também, marketing não se faz com receitas de bolo. O que significa que o marketing não se faz com receita de bolo é que o que funciona para um não funciona para outro.
querer copiar o amigo, que o cara faz um Instagram, não sei das quantas, porque o cara fez Facebook, porque ele fez e-mail marketing, porque ele fez o Google, e é isso que dá certo, porque meu amigo falou, porque o outro que eu vi. Gente, isso é muito bobo, é muito bobo. Quanto mais você entende marketing, mais você vê que não é assim que funciona a coisa. O que funciona, a estratégia que funciona para um não funciona necessariamente para outro. Se marketing fosse uma lista de coisinhas, não precisaria de uma faculdade de 4 anos para se estudar isso. Então, marketing não se faz com receitinha de bolo, o que funciona para um não funciona para outro. Pois bem, então agora vamos começar a dizer então o que o marketing é. Já disse que ele não é essas coisas, e muita gente se engana, acha que é essas coisas, né? Que marketing é propaganda, que marketing é vender, lá. O cara é marqueteiro, que é aquele que é bom de venda, então nada disso. Então, o que é marketing? Ó, esse cara é o pai do marketing, o cara que desenvolveu, que começou quase tudo que a gente conhece aí, veio deste cara aí. Esse cara é genial, esteve no Brasil várias vezes. A última vez que ele esteve, ou penúltima vez que ele esteve, eu estava lá. E ele, inclusive, teve a coragem de pegar tem um livro gigantesco que a gente chama de a Bíblia, né? A Bíblia do Marketing gigantesco, que está na edição, acho que número 187, se não me engano. Ele falou, quem aqui? 4.000 pessoas estavam lá. Ele falou, levanta a mão quem tem a edição do livro. A sua edição é abaixo da número 182? Ele falou assim, pode jogar fora. Você tem uma ideia como é o velhinho porreta. Mas, enfim, vamos lá. O que é marketing, né? Segundo o cara. Ele falou, fazer marketing, para fazer marketing eu preciso entender profundamente, não é mais ou menos, não, é profundamente necessidade e desejo do público-alvo. Eu tenho que ter um público-alvo. Não existe projeto sem público-alvo. Estão lembrado da aula 1? Não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido. Não existe. Então, o pai do marketing diz, para fazer um marketing direitinho, o que eu preciso fazer? Preciso entender profundamente o meu público-alvo. Preciso conhecer o quê? Suas necessidades e seus desejos. O que ele precisa, o que ele quer, como que ele quer ser atendido. E eu entrego isso aí que ele precisa, que ele quer, entrego isso ao cliente, esse meu público-alvo, com excelência. Não é que eu entrego mais ou menos. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas toleram a não excelência. As pessoas querem a excelência. Mais ou menos, o medíocre, o mediano, as pessoas já não querem mais, né? Então, fazer marketing é entender profundamente necessidade e desejo do público-alvo, entregar a ele isso aí com excelência, em uma via de duas mãos. O que é uma via de duas mãos? O cliente quer e precisa dessas coisas, então você entrega a ele isso com excelência. E a via de duas mãos significa o que eu quero em troca para te entregar tudo isso? Eu quero dinheiro, eu quero, talvez, reconhecimento, eu quero sua admiração, eu quero a mudança do seu comportamento de saúde, que você melhore, eu quero... Enfim, o que eu quero? Isso em amplo sentido, né? Então, o que a gente quer em troca? Se eu for fazer um marketing, por exemplo, uma instituição, um banco de sangue, o que o banco de sangue quer em troca? Que é a mudança de comportamento com relação à doação de sangue, que é que as pessoas doem sangue. Então, isso é a via de duas mãos, ok? Então, o marketing, o objetivo não é necessariamente vender, não é necessariamente fazer propaganda de nada, é um conjunto de estratégias que é o que eu entrego para o cliente que ele precisa, né, em troca eu faço isso com excelência, em troca de alguma coisa que é do meu interesse também. Então, esse é o conceito básico do marketing pelo Kotler. Esse outro cara aqui, o Regis McKenna, ele fala, eu amo essa definição dele, e essa definição é mundialmente conhecida, e ele fez aqui no Brasil, eu também estava nesse evento. Ele fala assim, que o novo marketing, o marketing mudou muito, é uma arquitetura de integração em rede. Palavra estranha, mas significa que é uma arquitetura, uma engenharia, que eu tenho que pegar vários pedacinhos de coisas e colocar juntos. Vou integrar uma rede, vou criar uma malha de coisas, tá? Vou entrelaçar pedaços de coisas. Então, fazer marketing é uma arquitetura de integração em rede, ou seja, eu vou fazer essa combinação de peças, combinação de coisas. Ele chama isso de omnichannel, multicanais. Nós somos multicanais. Então, nós vamos juntar várias peças, várias mídias, vários meios, várias formas, né? Para que, no conjunto, isso proporcione presença contínua ao público-alvo. Olha a palavra de novo. Então, isso o que é presença contínua? É a qualquer momento que a pessoa quiser aquele serviço, aquele produto, a qualquer momento, pode ser 3 horas da manhã, ele tem que me achar, tem que me localizar. Então, eu tenho que estar presente, ser lembrado, é isso. Então,
Se alguém conversar a seu respeito, um paciente para outro, às 2 horas da manhã, a pessoa tem que conseguir te achar, ou um pode mostrar para o outro, nem que seja pelo celular, entendeu? Então, isso o marketing o que eu faço para ser lembrado a qualquer momento, em qualquer lugar, e ser achado o meu serviço, o meu produto, de qualquer forma, de qualquer lugar, por qualquer meio. Isso é o marketing. Antes de eu passar para a próxima definição, que é a minha, eu quero lembrar a base da base da base. Qual que é a base da base? Em inglês, muitas palavras que você conhece em inglês são derivadas de um substantivo que vira um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio é andando, cantando, falando, né? Então, um substantivo que vira um verbo no gerúndio, e esse verbo no gerúndio, no inglês, vira um substantivo de novo. Esse fenômeno na língua inglesa é muito comum. A gente tem isso com, sei lá, feeling, por exemplo, né? A gente tem, sei lá, networking, benchmarking, a gente tem um monte de palavras assim, e marketing é uma dessas. O que é marketing, então? Ele deriva da palavra market, que significa mercado. Mercado. Mercado é uma interação de pessoas. Então, o que é um mercado? Por exemplo, o nosso mercado é composto de dentistas, de universidades, de operadoras, né, que são os convênios, dos fornecedores, que são as dentais, os pacientes do outro lado. A gente tem outras empresas que formam pessoas que fazem cursos de especialização. A gente tem, ou seja, tudo isso, esse conjunto de coisas, né? Os protéticos, enfim. Esse conjunto que tem uma interação complexa ali é chamado de mercado. Então, marketing, na sua origem, é uma palavra que deriva de que eu tenho que entender esse mercado, eu entendo o meu mercado, como ele funciona, e entendo que esse mercado tem uma dinâmica. Então, é um processo contínuo de eu me inserir no mercado da forma correta, eu inserir o meu consultório no mercado de forma correta, nessa dinâmica aqui. Essa é a definição. Por isso que a minha definição, essa aqui, fica sendo, marketing é uma ciência, e sim, é uma ciência, a gente pode traduzir o marketing também por mercadologia, é uma ciência que estuda a antropologia, comportamento humano, etc., para ver como que as pessoas tomam seus processos de decisão. Então, o marketing é a ciência que estuda o mercado, como funciona o mercado. Por exemplo, se tiver muita oferta de alguma coisa, né, todo mundo oferecendo a mesma coisa, e pouca gente para comprar, né, pouca gente quer comprar aquilo e muita gente quer vender. O que acontece com o preço? Cai. Quem estuda isso? Marketing. Porque isso é um fenômeno que acontece no mercado. Então, a gente estuda as lógicas de preço também. Só para você ter uma ideia, por que o marketing é uma ciência que estuda o funcionamento do mercado. Para quê? Para encontrar estratégia específica para se alcançar um objetivo, seja qual for, um objetivo de inserção no mercado, de melhorar a minha participação, de aumentar o meu resultado, o meu sucesso no mercado como um todo aqui. Beleza? Então, agora que a gente já viu que marketing que não é vender coisa, que não é propaganda, que não é receitinha de bolo, e a gente já sabe que marketing é eu olhar para o meu público-alvo, olhar para o meu mercado e me inserir nesse mercado. Eu quero que você entenda as possibilidades que o marketing pode te trazer, como são lindas, quando a gente entende o marketing de verdade, tirando da cabeça aquela monte de propagandinha que a gente achava que era. O marketing que funciona, que eu prego isso há muitos anos, há mais de 20 anos que eu prego isso, por esse entendimento, marketing em saúde, presta atenção nisso, gente. Muita gente hoje está fazendo e falando sobre marketing hoje, está pegando estratégias que funcionam para coisas que são físicas, ou para infoprodutos, por exemplo, um curso online. E as pessoas estão pegando essa estratégia achando que ela funciona para qualquer coisa. Não é bem assim. Na saúde, o que funciona, sempre funcionou, a melhor estratégia possível, a estratégia ideal, não é que as outras não funcionem, mas não são tão ideais. A estratégia ideal é aquela que cria força natural de atração de clientes. Por exemplo, o melhor marketing que existe, por exemplo, você há de concordar comigo, é do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein. Então, uma pessoa que tem um problema mais sério, que tem já um nível um pouco mais alto, se precisa ser internado, essa pessoa vai querer, ela intenciona, ela deseja ser internada no Hospital Sírio-Libanês, né? Mas por que ela escolhe o Sírio-Libanês? É pela promoção que o Sírio-Libanês está fazendo de fique três noites e pague uma só? Não é porque está no Airbnb, comprou no Groupon, Peixe Urbano? Não.
É porque ele viu um panfleto? Não. É porque tinha um cara fazendo uma placa escrito promoção só hoje? Não. Foi uma propaganda ali no horário nacional, do Jornal Nacional? Não. Por que então, se não existe propaganda? Porque eles têm um departamento enorme de marketing construindo imagem, fazendo exatamente o marketing que a gente prega, porque a gente tem que aprender a utilizar, que eu venho utilizando em muitos e muitos anos com nossos clientes também de consultoria e mentoria, que é criar um modelo de que o meu nome fica forte o suficiente para atrair as pessoas, que a minha marca é forte o suficiente para atrair as pessoas. Lembra daquela frase que eu falei para vocês, que o Peter Drucker, o próprio Kotler repetem muito, que um marketing bem feito torna a força de vendas desnecessária. O marketing bem feito não é propaganda, é construção de nome, construção de marca, construção de inserção no mercado. Então, o melhor marketing que a gente pode fazer é a força natural de atração. Uma metáfora que vai fazer você entender bem, existe quando alguém fala em propaganda, em captação de cliente de uma forma ativa, eu visualizo como se fosse alguém com uma redinha, igual você está vendo, igual a gente vê em desenho animado aí, que a pessoa sai correndo atrás de borboleta. Então, ele sai caçando borboleta. E corre para cá, corre para lá, vai para cá, pra lá, né? E aí, finalmente, cata uma borboleta. Ou cacei uma borboleta. Aí pega essa borboleta e vai lá e coloca lá no seu viveiro, sei lá onde que ele vai colocar, né? Então, ele vai fazer todo um processo de caçar a borboleta. Mas essa não é uma boa estratégia, porque dá muito trabalho, e é uma borboleta de cada vez, é um baita trabalho, muito esforço para pouca borboleta. Qual a estratégia correta? O que é força natural de atração? Você consegue já entender essa metáfora? É muito mais lógico, eu entender profundamente a borboleta, como nos ensinou o Philip Kotler, né? Então, assim, o que é? Entender profundamente o meu público-alvo. Então, se eu entendo profundamente a borboleta, ao invés de eu caçar borboleta uma por uma, o que eu faço? Crio, eu aprendo, desenvolvo, gasto o meu tempo, a minha energia, meu recurso, seja o que for, para construir um jardim maravilhoso. Um jardim que atrai as borboletas. Então, eu não fico pensando em como é que eu vou catar uma borboleta ali, caçar uma borboleta. Eu fico pensando em criar um jardim maravilhoso, porque eu sei que um jardim maravilhoso atrai a borboleta. Então, enquanto muita gente fica pensando em estratégias mirabolantes de captar 1, 2, 3 ou 10 clientes, a melhor forma de fazer, como é que eu construo este nome? Como é que eu construo uma clínica que atrai as pessoas? Como é que eu faço um nome, uma marca que as pessoas vão querer vir até mim? Né? O que constrói tudo isso? Como é que funciona esse processo? Então, força natural de atração é isso aí. Beleza? Então, agora, para quem está anotando, pega aí seu caderno, seu papel, sei lá, se quiser printar a tela. Vamos entender, eu vou resumir para vocês agora a estratégia fundamental da construção do jardim. Ok? A construção desse jardim, dessa força natural de atração que funciona em saúde, isso aqui eu desenvolvo, trabalho, estudo e comprovo, como eu falei, há mais de 20 anos. O que é que faz na saúde o marketing funcionar? São 3 coisas fundamentais e a gente precisa da interseção dessas 3 coisas, tá bom? Então anota aí, presta atenção, assim que eu mostrar as 3, você printa a tela se você assim desejar. Então vamos lá, vamos entender uma por uma. Confiança. Gerar confiança. Pensa comigo, será que alguém realmente compra um serviço de saúde, escolhe um serviço de saúde que não confia? Você escolhe um laboratório para fazer exame de sangue, por exemplo, que você não confia? Você escolhe, se você for optar por escolher um hospital para fazer sua cirurgia, um hospital que você tem uma desconfiança gigantesca, que você já ouviu falar muito mal, que você sabe de casos, olha, que eu não vou nem falar aqui para você. Enfim, então você não confia. Você entrega seu filho para ser atendido, um bebezinho, por um pediatra que você bateu o olho e falou, meu Deus do céu, vamos embora daqui, não dá para confiar nessa pessoa, sei lá, por alguma razão, não importa qual. Em saúde, ninguém compra um serviço de saúde de quem você não confia. Você não confia na habilidade, você não confia na mão, você não confia na capacidade de realizar a cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia ortognática, imagina você como paciente fazendo uma cirurgia ortognática, você escolhe um profissional que você não confia, que ele treme, sei lá. Não vai, simplesmente não vai. Então, em saúde, nós precisamos encontrar formas, presta atenção, gente, vai entendendo aí. Você precisa encontrar formas
de gerar confiança, de gerar autoridade, que as pessoas conheçam você e saibam que você tem a reputação de muita casuística bem feita, que você tenha pessoas recomendando o seu trabalho, que você tenha outros profissionais da saúde, outros colegas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, psicólogos, sei lá, falando do seu trabalho por aí, falando bem, obviamente, né? Então, confiança se gera pela história, por uma casuística gigante de casos bem-sucedidos, de comentários positivos feitos a seu respeito, de títulos, eventualmente até que você tenha, embora pouca gente quer saber do título, mas a construção desses títulos, a construção de tudo isso impacta para algumas pessoas, né? Então, aquilo que você fez, a sua história, a sua experiência, casuística, por exemplo, você fica sabendo que a clínica já teve 20 mil pacientes atendidos. Isso é uma informação relevante, isso ajuda a aumentar a confiança. É uma clínica que esses 20 mil pessoas estão por aí, se várias delas já te falaram a respeito desse profissional, daquela clínica, do seu estilo de atender. Isso gera alguma coisa importante para o paciente também, tá? Então, eu estou resumindo aqui, mas você tem que fazer seu exercício mental depois. O que é que você pode fazer para gerar uma imagem de confiança, para gerar convicção nas pessoas, convicção de segurança, que aí é melhor. Ali, com você, a pessoa confia, porque ali ele tem respaldo. Você já deve ter feito, por exemplo, a escolha de alguma coisa na sua vida que você ficou entre dúvida entre dois fornecedores. E um deles você falou assim, esse aqui é um pouquinho mais caro, o fornecedor A é um pouco mais caro do que o B, o A. Só que este A é um pouco mais caro, mas nesse eu tenho certeza que vai dar certo. No B é mais barato, mas eu vou ter que arriscar. Arrisco ou não arrisco? Às vezes você arrisca, mas muitas vezes a gente paga um pouco mais caro para ter a certeza de que vai dar certo, não é? Isso vale para um armário, para uma pintura da casa, para, sei lá, para um monte de coisa, para arrumar o carro, coisas que você pode fazer. Agora, com a saúde, raramente as pessoas arriscam. Então, é muito mais forte ainda esse processo. Então, dentro do estudo de comportamento de compra, que é o núcleo fundamental do que é o marketing, de como que as pessoas escolhem, e que é o meu assunto que eu mais me dedico a estudar dentro do marketing, é comportamento de compra, né, processos de escolha. Então, eu estou dizendo para vocês, olha, gerar confiança no mercado deveria ser um objetivo meu como cara da saúde. Se eu tenho uma clínica, se eu sou um dentista, se eu sou um médico, enfim, eu tenho que pegar toda a minha energia possível e construir alguma coisa para que as pessoas entendam que eu sou super confiável, o mais garantido possível ali. Ok? Deu para entender? Muito bem. Então, o ponto de partida da construção do marketing de verdade, do marketing raiz, né, como eu estou chamando aqui, do jardim, é gerar confiança para todo o mercado, ok? E, obviamente, para o seu público-alvo. Mas tem um segundo ponto fundamental também, que é gerar e ter empatia. O que é empatia? Tem muita gente que confunde empatia com simpatia. Ser simpático, ser amável. Não é isso. Empatia é a capacidade que a gente tem que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Então, quando eu sou um paciente, eu sou alguém com um problema, com dor, com alguma angústia, estou diante de um prestador de serviço, ou seja, de um médico, de um dentista, de um enfermeiro, seja quem for que está me atendendo na minha angústia e na minha dor, o que eu tenho internamente comigo como preferência, ou seja, o que eu busco é alguém que respeite, que aceite a minha dor, a minha angústia, a minha ignorância com relação ao assunto. Eu não entendo. E por não entender que eu estou chorando de desespero. Porque eu não sei o que é isso. Eu acho que eu vou morrer. Eu não sei. E eu quero alguém que se compadeça dessa minha dor, se compadeça do meu problema. Que se eu estou morrendo de dor de dente, que a pessoa fala, mas hoje não tem horário, só tenho que ver, que passou da hora. Então, azar seu. Agora só amanhã cedo. Não, eu quero que alguém seja suficientemente humano que está falando comigo, que eu sinta que essa pessoa sentiu a minha dor. Eu quero que essa pessoa não diga assim, não, mas agora só tem que entender que já acabou o nosso horário. Mas se a pessoa falar assim, ai, caramba, seu Plínio, sério, você está com dor? Puxa vida,
então, nosso horário acabou, o que a gente faz? Espera, eu vou tentar falar com o doutor Carlos, vamos ver o que a gente faz. Eu, pelo menos, estou sentindo que essa pessoa teve empatia comigo. Pelo menos, ainda que ela não consiga, mas eu estou sentindo que ela teve a vontade, porque ela sentiu a minha dor. Então, uma das coisas que gera fidelidade de cliente, que gera boca a boca, que gera reputação, que gera a construção de um jardim extraordinário, é empatia. Só que a empatia não é só sua, a empatia tem que ser de toda a sua equipe. A gente precisa encontrar um modelo de construir uma equipe empática. Ou seja, eu preciso saber selecionar a equipe, liderar a equipe, motivar a minha equipe e treinar a minha equipe para ela ser o tempo inteiro gente que gosta de gente. Não adianta eu contratar uma funcionária para querer só pagar mais barato e uma pessoa que é um turbo-full completo com gente. O segredo não é entender de dente, é entender de gente. O segredo do sucesso é muito mais do que eu fazer a técnica, que a técnica é absolutamente obrigação. Eu tenho que fazer algo a mais. E esse algo a mais, o que cria reputação, o que cria boca a boca, o que cria o jardim maravilhoso, que uma borboleta chama a outra borboleta, venha para esse jardim, vem ver que lindo esse jardim. Aqui que é o nosso jardim, borboletas, venham aqui. O que faz isso é empatia, é saber que neste lugar as pessoas te tratam de uma forma mais humana, de uma forma mais querida, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais inclusiva, ok? Então, isso faz muita diferença na saúde. Eu posso ter um atendimento que é antipático, ou seja, que não tem conexão. Eu posso ter um atendimento simpático, que é aquele que gera simpatia, que gera conexão, e posso ter a empatia, que é aquele que dá absolutamente identidade, aquela que a pessoa sente a dor da outra. E as pessoas então procuram esse nível adicional aí, tá? Que é a empatia. Então, aí vai ver, tem que, como eu falei, tem que envolver a sua escolha de pessoas, treinamento, tudo isso, ok? E vamos para a terceira parte, então. Anota aí. Experiência do cliente. Você já deixou de ir a algum lugar só porque você não conseguia, não tem onde estacionar? O pessoal vai no restaurante, tá, fala, nossa, lá não, lá é um saco, porque não dá para estacionar. Você já deixou de ir a algum lugar? Então, porque a experiência é terrível. Você já foi em algum lugar que quando você vai lá, você tem que ficar esperando 1 hora para ser atendido? E você xinga pra caramba, 1 hora para ser atendido, ninguém merece. Ou seja, a experiência é horrível. Você já foi em um lugar que você tem que esperar em pé? Horrível. Que é desconfortável? Então, e por aí vai. Vai num restaurante, o garçom erra seu prato toda hora, a experiência é horrível, é barulhento. Já foi? Então você está entendendo o que eu estou falando. Você foge de lugar como esse. Você não gosta de lugar como esse. Você não prefere, pelo menos. Ou você não fala bem de lugar como esse. Então, gerar experiências memoráveis, experiências extraordinárias para o cliente é fazer com que a experiência inteira da jornada seja boa. A experiência da jornada começa quando o cliente ouve falar de você, quando ele resolve ligar pela primeira vez, ele faz um contato pelo WhatsApp, por telefone, quando ele aparece lá, como ele é atendido pela primeira vez, como é que é ficar na sala de espera, se é barulhento, se é bacana, se não é, se é fedido, se a sala se ele espera muito tempo ou não. E uma das coisas mais importantes da experiência, sabe qual que é? Mão. Se o dentista for mão pesada, as minhas pesquisas mostram, eu fiz várias pelo Brasil dessa, várias, não foram uma ou duas, não, foram centenas, eu diria que, foram acho que umas 2.000 pessoas já entrevistadas isso. A principal coisa que as pessoas dizem, que é praticamente unânime, é o que faz as pessoas abandonarem um dentista, sabe qual é? Mão. Não sabe da anestesia, mão de hipopótamo, como eu costumo chamar, o cara vai embora. Então, isso é experiência. O consultório parece sujo. Parece sujo, para eles é sujo. Percepção é mais importante do que os fatos. Aprenda essa frase aí. Percepção é mais importante do que o fato. Então, a experiência é isso. É ir até lá, ficar até lá, esperar, passar pela consulta, se espera, se não espera, se é quente, se é frio, se é fedido, se não tem sigilo, por exemplo. Imagina você está se você está num psicólogo e fica todo mundo ouvindo o que você está falando. Aí o sigilo, ou seja, é a experiência que vai fazer você ir embora, que é ruim. Estou dando exemplos assim, né? Então, olha como esse conjunto funciona. Então, para fazer sentido, eu tenho que ser alguém, um profissional que
que eu transmita confiança, para que as pessoas possam ter confiança em mim. Então, eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer para construir deliberadamente confiança. Que plano de ação meu vai ser esse? O que é que eu faço para conseguir com que toda a minha equipe seja empático, e não só eu, que é fundamental, mas que toda a equipe sinta a dor do outro, que queira estar com ele, que goste de gente, que queira incluir. Como é que eu treino, como é que eu seleciono, como é que eu capacito? E como é que toda a experiência que a gente vai fazer para o cliente aqui seja uau. O cliente tem que falar, uau, cara, isso aqui é diferente, hein? E às vezes a experiência tem a ver com o cenário, com a decoração, com o cheiro, com tudo. Tudo conta, tá bom? Então aqui, todas essas coisas são importantes para este conceito, beleza? Essas coisas todas, além de serem fundamentais para a geração do jardim, ela naturalmente gera o boca a boca, que realimenta o jardim. Então, o boca a boca é fortalecido exatamente assim. Como é que funciona o boca a boca? É exatamente a intersecção dessas três coisas que vão provocar o boca a boca. Então, estudar o que é marketing, que marketing não é propaganda, vamos lembrar. Estudar estratégias de marketing é muito mais amplo, é muito mais complexo, né? E é disso que nós vamos falar. E aí, curtiu? Legal esse assunto, né? Então, a gente tem que pensar o marketing de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, como você viu ali, como você ouviu, na verdade, nesse áudio aí que eu gravei dessa aula aí. Espero que isso seja extremamente útil para você, que você implante, né? E que você tenha vários insights, várias coisas boas com base nisso. A gente se vê aqui na próxima semana. Um forte abraço e até lá!